A minha viagem pelo Uruguai continua. Depois de passar por Montevidéu e Punta del Este, eu chego agora em um lugar completamente diferente dentro do país. Uma cidade pequena, histórica e cheia de personalidade. Hoje eu estou em Colônia del Sacramento. Fundada em 1680 pelos portugueses, Colônia nasceu em meio a disputas territoriais. Durante décadas, portugueses e espanhóis brigaram pelo controle da cidade, e ela mudou de domínio várias vezes. E isso explica uma das coisas mais interessantes daqui: a mistura de influências na arquitetura e no traçado urbano. Algumas ruas seguem um padrão mais irregular, característico dos portugueses, enquanto outras são mais alinhadas, no estilo espanhol. Caminhar por aqui é literalmente atravessar camadas da história. Em 1995, o centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. E quando você pisa nessas ruas de pedra, você entende o porquê. Não é só uma cidade antiga, é uma cidade preservada, que mantém viva a sua identidade. Logo na entrada do centro histórico, você passa pelo Portão de Campo, o antigo portal da cidade fortificada. O que muita gente não sabe é que o portão que vemos hoje foi reerguido. É uma reconstrução baseada na estrutura original, mas parte dos muros ao redor ainda preserva trechos autênticos da época colonial. Ou seja, você está literalmente encostando em pedras que atravessaram séculos. Cruzá-lo é quase como atravessar um limite invisível entre o presente e o passado. Outra coisa que deixa a cidade ainda mais charmosa são os plátanos. Em várias ruas, essas árvores formam quase um túnel natural, fechando o céu com suas copas. Além de criar um visual muito bonito, elas deixam o clima ainda mais fresco e agradável, principalmente no verão. E nesse ritmo, a cidade começa a te envolver também pelos sentidos. Enquanto você anda pelas ruas estreitas, é comum sentir aromas vindos dos restaurantes, dos cafés e das padarias. Colônia tem muito dessa experiência intuitiva. Você pode simplesmente se deixar levar pelos cheiros, pelas fachadas charmosas e pelas mesas ao ar livre. No meio desse cenário histórico está o Farol de Colônia. Ele foi construído em 1857, compondo um dos visuais mais clássicos da cidade. Bem próximo dali está a Basílica do Santíssimo Sacramento, uma das construções religiosas mais antigas do Uruguai. E ela carrega uma das histórias mais curiosas da cidade. Em 1823, a igreja original que existia ali foi atingida por um raio. Até aí já seria uma história marcante. Mas o detalhe é que naquela época havia pólvora armazenada no local por tropas brasileiras. Resultado: o raio não apenas atingiu a igreja, ele basicamente apertou um botão de autodestruição acidental. A explosão foi tão forte que destruiu grande parte da estrutura. A construção que vemos hoje é fruto de reconstruções feitas depois desse episódio. Ou seja, essa igreja já passou por disputa entre impérios, já foi reconstruída e literalmente já explodiu. Se isso não é uma história intensa, eu não sei o que é, e essa história já vale seu like aqui no vídeo. Saindo um pouco do centro histórico, existe ainda um ponto interessante que muita gente inclui no roteiro: a Praça de Touros Real de São Carlos. A antiga Praça de Touros foi inaugurada no início do século XX, mas funcionou por pouquíssimo tempo, porque as touradas foram proibidas no Uruguai logo depois. Hoje ela está restaurada e virou um espaço cultural e turístico. É uma visita opcional, mas interessante para quem quer explorar além do centro histórico tradicional. E tem um detalhe estratégico muito interessante sobre Colônia. Ela está aproximadamente a 1 hora de barco de Buenos Aires. Inclusive, dá para ver os prédios de Buenos Aires lá no horizonte.
Existe uma empresa chamada Buquebus que faz essa travessia diariamente, permitindo que muitas pessoas façam até um bate-volta entre os dois países. Não foi a opção que eu fiz porque eu já estava viajando pelo Uruguai e já conheci Buenos Aires em outra ocasião, mas é uma alternativa muito prática para quem quer combinar a Argentina e o Uruguai na mesma viagem. Eu estou conhecendo a cidade em fevereiro de 2026, em pleno verão. É um destino quente nessa época, então se você vier entre dezembro e março, venha preparado. Roupas leves, protetor solar e principalmente um tênis confortável. Você vai andar bastante, porque a melhor forma de conhecer Colônia é a pé. Colônia del Sacramento não é um destino de grandes atrações ou de um roteiro acelerado. É um lugar para sentir o ambiente, observar os detalhes e entender a importância histórica que ele teve na formação da região. Se Montevidéu representa a parte mais urbana e cultural do Uruguai e Punta del Este traz aquela energia de praia e movimento, Colônia é o lado mais histórico e contemplativo do país. Inclusive, ela foi a primeira cidade do Uruguai. Além disso, aqui no canal já tem vídeos completos de Montevidéu e também de Punta del Este, para você montar um roteiro mais completo pelo Uruguai. E se você quiser facilitar e dar um boost a mais no seu planejamento, eu organizei todas as informações da minha viagem em um e-book com roteiro detalhado, dicas práticas, deslocamento, gastos diários e câmbio. Tudo o que você precisa saber antes de viajar para o Uruguai. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qual é a sua opinião sobre Colônia del Sacramento? Você gostou? Vale a pena a visita? Na minha opinião, vale super a pena. Até porque faz parte da história e da cultura uruguaia, além dessas fachadas charmosas e fotogênicas. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva e compartilhe, e mande para aquele amigo que estava na dúvida ainda se iria conhecer Colônia del Sacramento. Vou deixar também 2 recomendações de vídeo aqui no final desse para você assistir. Muito obrigado e até a próxima!